Olá, paz e bem. Meu nome é Martorelli Dantas e eu sou professor da Escola Novos Sofistas. O objetivo deste vídeo é dizer como eu me aproximei da oratória, retórica e argumentação persuasiva. Bem, desde a infância ficou clara a minha atração por grandes oradores. Não apenas isso, também ficou meio que evidente perante os meus amigos de escola e os meus parentes a minha capacidade de me comunicar de modo oral, de forma clara, de forma bela. E este reconhecimento familiar e fraternal, e esse meu interesse pelas habilidades dos oradores que eu fui conhecendo, tanto na igreja quanto na política dos anos 70, dos anos 80, foram me aproximando das temáticas da comunicação oral. Mas foi em 1987, quando eu entrei para o curso de bacharelado em teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, que eu tive as minhas primeiras aulas de comunicação oral. A disciplina no seminário era chamada de homilética, que tem a ver com homilia, a pregação. Eu fui aluno do professor Otton Guarnaz Dourado, que ensinou oratória sacra para várias gerações de pastores presbiterianos. E também no seminário eu pude me destacar como um orador reconhecido pelos meus colegas e professores. Depois fui ordenado pastor presbiteriano no ano de 1991 e exerci o ministério pastoral, até hoje o exerço, sendo que agora eu sou pastor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, o ministério pastoral, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro elemento de aproximação e exercício de lapidação das técnicas de comunicação e de persuasão. Mas também no ano de 1987, eu comecei a dar aulas em escolas de ensino médio. E as minhas aulas, que eram, naquela época, aulas de matemática, de física, porque eu era simultaneamente estudante de engenharia, então começaram a me desafiar para profissionalmente me tornar um comunicador que tivesse a competência de apresentar, de envolver os alunos. Imagine, o ensino médio é uma grande escola e um grande desafio. Mas depois de formado, fui fazer o meu mestrado em teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde eu pude continuar os meus estudos sobre comunicação, sobre interpretação. Minhas preocupações no mestrado em teologia tratavam das questões hermenêuticas, como nós apreendemos os significados e comunicamos os significados em nossas falas. Depois, eu tive a oportunidade de fazer o bacharelado em Direito, e durante o curso de Direito também tive a oportunidade de exercer com muita frequência essas habilidades de comunicação. Mas foi principalmente no mestrado e no doutorado em Direito, na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, em que os meus estudos sobre retórica se tornaram mais intensos. Eu fui aluno do professor João Maurício Adeodato, que, na minha opinião, é a maior autoridade sobre retórica no Brasil. A questão é que João tem pesquisado e escrito muito sobre este assunto, mas eu achei necessário trazer para o grande público as pesquisas, as descobertas, as conversas e todo o aprendizado que eu fui absorvendo durante aqueles 7 anos que envolveram o meu mestrado em Teoria Geral do Direito e o meu doutorado em Filosofia Jurídica. Então,
esse período todo tem me habilitado, mas também no bacharelado em filosofia eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto não apenas os sofistas, não apenas os filósofos da Grécia clássica, mas todos os grandes pensadores que, ao longo da história, estudaram a retórica. De tal maneira que eu convido você a estudar comigo este tema, que é o tema da oratória, retórica e argumentação persuasiva, porque, como pastor, como professor universitário e como advogado criminalista, isto é exatamente o que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida, falar para apresentar ideias, refutar aquelas ideias que eu entendo que não devem ser admitidas, persuadindo e convencendo o meu auditório. Eu espero que a gente vá se conhecendo mais e mais ao longo do tempo. Este vídeo teve esse propósito de dizer a você por que seria interessante que nós caminhássemos juntos e onde foram as buscas, onde foi o meu aprendizado ao longo destes anos que, entendo eu, me habilitam para comunicar, para estar ao seu lado e lhe instruir na técnica, na arte da comunicação persuasiva. Vamos juntos. Paz e bem.